Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia a você que está em casa aí, mais uma quarta-feira belíssima, de muito calor aqui na Bahia, aqui na região sul, em Ilhéus e Itabuna. Tanto que hoje eu tô assim, a paisana. Hoje eu tô disfarçado. Se eu soubesse você vir assim, eu ia ficar assim também, porque lá fora o calor não tá fácil. Tá cruel, tá sinistro, é um sol para cada um. Bom, eu tenho que começar hoje perguntando ao meu querido amigo Barbosa o que é cabeça de chave e o que significa isso. O que é o cabeça de chave do grupo, Barbosa? Olha, é assim, as seleções, né, mais famosas do mundo, né, que conquistaram muitos títulos, que sempre estão ali bem colocadas no ranking da FIFA, né, são aquelas seleções que aparecem ali nos 10 primeiras posições. Essas seleções, elas sempre gozaram, né, o status ali de ser cabeça de chave. Então é assim, quando vai acontecer o sorteio, todas as seleções vão para um pote, né, umas bolinhas, ninguém sabe que pote cada seleção caiu. Mas a cabeça de chave, ela já é conhecida antes do sorteio. Então, por exemplo, o Brasil, digamos, figura no grupo B. Aí já vai estar lá, o grupo B, primeiro colocado o Brasil. Aí o Brasil vai conhecer quem são os seus adversários. Então ele tem o privilégio de já estar escolhido no grupo e quem for sorteado vai enfrentar o Brasil naquele grupo. Então ele é uma cabeça de chave, entendeu? Mas não tem vantagem, né? Não, tem porque você não participa assim, você não fica ali naquela expectativa, sem saber com quem você vai jogar, se você vai pegar a Argentina, se você ia pegar a Alemanha. Então o Brasil já sabe que no grupo dele ele não pegaria a Alemanha, que ele não pegaria a Argentina. Que ele não pegaria os cabeças de chave. Os cabeças de chave. Nenhum se enfrenta na primeira fase. Entendi. Até seriam as seleções, assim, mais top, né? As tops das tops, né? Entendi. Só que agora são 12 grupos. Aumentaram o número de grupos, aumentou o número de seleções também. Então, agora, quer dizer, continua esse privilégio pelo ranking da FIFA, né? As principais não se enfrentam na primeira fase, mas hoje é difícil, viu, Abra, saber quem são as principais. Porque a gente tem a seleção do Japão aí evoluindo, as seleções da África estão evoluindo, a seleção da Coreia do Sul está evoluindo. Coreia do Sul? Está evoluindo muito no futebol. Recentemente o Brasil enfrentou a Coreia do Sul no amistoso, né? A gente tem aí as seleções europeias todas boas, né? Aí você vê aí Itália perdendo para a seleção do Haaland, né, que não era uma seleção histórica, não era uma seleção grande, hoje já enfrenta de igual para igual a Alemanha, a Itália. Então, assim, hoje não tem mais bobo no futebol, né, entre aspas, né? Não é que ninguém seja bobo, mas a gente fala esse jargão, né, naquele que se falava antigamente, tem uma seleção que é bobinha no futebol, está aprendendo ainda e tal. Hoje não. Porque hoje o futebol está universalizado, a televisão leva o futebol inglês para o mundo inteiro, leva o futebol brasileiro para o mundo inteiro. Então todo mundo conhece todo mundo, não é mais novidade, né? Então o técnico da Coreia, quando vai enfrentar o Brasil, ele já sabe como o Brasil joga, como os jogadores do Brasil atuam. Então ele arma ali o esquema tático e fica de igual para igual, 11 contra 11. E as contratações internacionais, né? O brasileiro que joga na Alemanha, o alemão que joga no Brasil. É um intercâmbio, né? Entendi. Universal. Hoje tem brasileiro jogando na China, na Coreia, no Japão, na África, na Arábia, né? Na Arábia, hoje, lá no Catar, tem muito jogador brasileiro, Entendi. Como tem do mundo inteiro, né? O Ronaldo mesmo, o português, está jogando lá, vai encerrar a carreira no Catar, ganhando milhões e bilhões, né? Então hoje o futebol está universal, não tem mais bobo. Né? O bobo não está na Copa, com certeza. Os que estão na Copa todos são bons e pode ter muita surpresa aí na Copa do Mundo. A vantagem que o sul-americano leva em relação ao europeu, por exemplo, e até outros países, é que na Copa do Mundo o Brasil, o jogador brasileiro, né, que atua no Brasil, que é muito pouco que vai para a Copa, esse jogador ele está descansado. Já os jogadores que atuam na Europa, em outras competições aí pelo mundo, eles estão no fim da temporada. Então vem de um ritmo estão estourados, estão com musculatura estourada já. Então eles não conseguem render muito. Por isso que a seleção brasileira, depois que internacionalizou, né? Porque hoje só se convoca jogador que joga na Europa
Então, quando chega na Copa do Mundo, esse jogador está estourado. Entendi. E aí, de igual para igual, o europeu acaba levando vantagem. Tem anos que a gente não ganha de uma seleção europeia numa Copa. Né? Você pode perceber que eu não entendo quase nada de futebol, né? Eu entendo de lei e olhe lá. Barbosa, a gente estava conversando antes do início do programa sobre a questão lá da isenção de imposto de renda, que ela possivelmente estava vindo com uma pegadinha, né? Aí você me fez um questionamento que eu acho que é interesse do nosso telespectador. Qual foi a questão mesmo, amigo? Eu ia até olhar o número da PL aqui, né? Foi aprovada uma PL no Congresso Nacional e a partir do ano que vem a Receita Federal resolveu apertar mesmo com gosto de gás, como se diz na gíria, né? Então, já que a moeda brasileira hoje digitalizou, ela não é uma moeda mais palpável, ela não é uma moeda real, né? Você quase não pega em dinheiro em espécie. Eu devo ter uns 4 meses que eu não ando com um centavo na carteira. Pois é. Então, o dinheiro digitalizou. Não precisou nem o Drex, tanto que o governo adiou a entrada do Drex no Brasil, né? O Drex ia ser a nossa moeda digital, mas a Receita Federal e o ministro Haddad, eles viram que não precisa. A gente não precisa mais uma moeda digital, porque o Pix é a nossa moeda digital. Tanto que agora o criador do Pix aqui no Brasil está viajando para o exterior, né? Para implantar o Pix de maneira internacional com grandes países. Então o Pix pegou mesmo e eu acho que não tem necessidade de uma outra moeda digital. Agora, o que é que vai acontecer? A Receita Federal agora, ela fez uma pesquisa que até é inconstitucional, essa pesquisa, porque ela acabou bisbilhotando a vida financeira das pessoas no Brasil, para chegar à conclusão que ela chegou. E ela se entregou, porque no momento que ela divulga dados dessa pesquisa, ela está provando que ela averigou a vida financeira de todos os brasileiros, para saber o hábito financeiro do brasileiro. Então, por exemplo, ela sabe o hábito dos advogados, ela sabe o hábito do cara que recebe o Bolsa Família, ela sabe o hábito financeiro do médio empresário, do pequeno empresário. Então ela pesquisou tudo, ela sabe que o cara que recebe R$600 do Bolsa Família, na verdade ele faz bico e acaba recebendo mais do que R$600, ele recebe aí cerca de, alguns casos chega até a R$4.000, R$5.000, que ele aposta no tigrinho, que ele aposta nas casas de aposta. E isso é inconstitucional, porque a Constituição brasileira resguarda o meu e o seu direito, você sabe disso, de sigilo bancário. Para você quebrar um sigilo bancário, só com ordem judicial, e o juiz só pode dar essa ordem judicial com um motivo bem aparente, ou seja, você está praticando um crime, você está lavando dinheiro, está sendo investigado pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, aí seu sigilo bancário poderá ser quebrado ou não, de acordo com o juiz. Só por determinação judicial. Mas o que a Receita Federal recebe mensalmente ou com outra periodicidade, mas mensalmente com certeza, informação dos bancos sobre a movimentação financeira, onde deveria não conter o CPF ou o CNPJ para que aquele contribuinte, aquele correntista, aquela pessoa não fosse identificada, tá? Mas a Receita Federal recebe sim as informações financeiras de todo mundo, minha, do Barbosa, a sua também, tá? E eu sei que está rolando uma conversa de que a Receita Federal, assim, quem ganha até R$5.000 está isento do imposto de renda, grande vitória. O trabalhador, no caso, né, que recebia antigamente já descontado. Exatamente. Renda, né? Então isso aí é uma grande vitória, mas aí parece que estão querendo, pelo que você me falou, eles vão somar, né, os créditos e os débitos, né, toda a movimentação financeira para verificar se realmente aquilo faz parte da sua renda. Eu acredito que isso seja um entendimento equivocado, porque a Receita Federal ela pensa o seguinte: ok, ela controla quanto você ganha para tributar a sua renda, né? O imposto de renda está aí para isso.
Só que ela não controla só o crédito da sua conta, só quando tu entra na sua conta. Ela controla também o que você gasta. Porque se você declara que tem um rendimento de R$ 5.000, por exemplo, e você gasta 15 no mês, como é que você gasta 15 se você só teve um rendimento de 5? Então ela pode entender, se você não tiver um empréstimo no banco, se não for um outro tipo de despesa, se você não tiver como justificar aquela despesa a mais através de dívida mesmo, né? De você tomar crédito no mercado financeiro, ela vai entender de fato que a sua renda não é os 5.000 que você está declarando. Porque se você somente recebe até os 5.000, você não pode gastar 8. Você teria que ter uma despesa limite ali de R$ 5.000. E se for nesse sentido o controle, ok, legítimo. Agora, pelo que estão especulando, que é somar o que recebe, somar todas as movimentações financeiras, estaria erradíssimo. Tem que excluir as movimentações financeiras a crédito, né? Pode-se fazer, vou controlar a sua vida financeira, não pelo que você ganha, mas pelo que você gasta. E isso já acontece há muitos anos. Já peguei casos de pessoas que declaravam R$ 10.000 por mês, quando na verdade ganhavam muito mais disso e gastavam no cartão 30 mil, 40 mil. Então um dia chegou lá uma intimação lá uma notificação, uma cobrança do Banco da Receita Federal, já discriminando todas as despesas que aquela pessoa fez, que ela efetuou, e já a conta para pagar. Você na verdade foi considerado renda, que você não recebe somente aquilo que declara, que você recebe muito mais, e está aqui a conta que você tem que pagar. Tá? Então a Receita Federal sabe muito mais da sua vida do que você mesmo. E é importante assim, ter muito claro que existem algumas coisas que chamam a atenção. Por exemplo, carros de luxo. A pessoa declara lá uma renda de R$ 10.000 e aparece com uma Mercedes-Benz comprada à vista de R$ 250 mil. A não ser que ela tenha todo o lastro financeiro para ter feito aquela aquisição, ela não tem como comprar aquela Mercedes com aquela renda, certo? Ou, assim, tem que ser pelo menos justificável. Essa evolução patrimonial, ela tem que ser exatamente de acordo com o seu rendimento, né? Porque você não ganha R$ 10.000 e deixa de gastar esses 10 mil, você junta ele. Você tem suas despesas mensais, água, luz, internet, aluguel, condomínio, IPTU e várias outras despesas. Então é importante ter cuidado com isso. E outra coisa que chama muita atenção, Barbosa, da Receita Federal, são aquelas compras feitas em lojas de luxo. Essas compras, você vai numa loja, por exemplo, da Rolex, e aí você compra um relógio Rolex de R$ 90 mil. Pagou em 10, 12 vezes no cartão, não importa. Só o fato de você ter ido comprar uma loja e ter ido àquela loja, comprar aquele relógio e ter sido emitida uma nota fiscal contra o seu CPF, já abre o olho da Receita e acende uma lanterna, uma luz vermelha desse tamanho, tá? Então, faça tudo de forma bem calculada, faça coisa de forma pensada, declare os seus rendimentos, porque isso está na lei. Se tiver que pagar, é o ônus que você tem mesmo por ganhar mais. Existem formas de você reduzir o valor a ser pago legais, todas elas previstas em lei. Então você pode consultar seu advogado tributarista, o seu contador, para saber como você pode, de forma legal, verdadeira e legítima, diminuir a sua carga tributária. Mas não vá tentar enganar a Receita Federal, porque não dá. Além de um sistema informatizado, que é o melhor e maior do mundo nesse sentido,
que consegue capturar informações, CNPJ, CPF e os valores de bilhões de transações realizadas em um dia, o poder do sistema ARPIA da Receita é esse, tá, pessoal? Ela sabe muito mais da sua vida do que você. Então, faça tudo de forma muito bem feita para que você não caia numa roubada. Olha, outra reclamação aí, principalmente dos médios e pequenos empresários, né, é sobre a questão do lucro, porque existia uma regra do lucro presumido, né, e do lucro não presumido. Então, quando você abriu uma empresa, você fazia essa opção. Bom, no lucro presumido, você já pagava ali seu imposto de renda, né? Então, por exemplo, entrou na sua empresa 100 milhões, ou 100 mil, vamos botar um número mais baixo. Eu gostei do número de 100 milhões. Eu gosto de falar em milhões, né? Grandes, Então, vamos botar um número mais baixo para ficar melhor. 100 mil reais entraram na sua empresa, né? No seu caixa. Desses 100 mil reais, você paga ali os insumos, os empregados, os impostos, todos os impostos. Aí você paga, né? Quando eu falo insumos, é energia, internet, tudo. Limpeza, tudo que você tem que pagar, você pagou. Sobraram 20 mil reais. Esses 20 mil reais é o lucro da empresa. A empresa, ela não tem sócios, ela é um dono só. É uma empresa pequena. Bom, se sobraram 20 mil reais, o dono ele pode optar, né? Reinvestir uma parte desse dinheiro na empresa ou não. Então, digamos que ele não quer reinvestir esse dinheiro na empresa. Ele tirou esse dinheiro e botou na sua conta pessoa física. Até a regra, até esse ano, até 31 de dezembro deste ano, está lá o direito desse empresário a não pagar imposto sobre imposto. Ele já pagou o imposto desse dinheiro, então ele não vai pagar mais, né, porque ele botou na sua conta. Só que a partir de 1º de janeiro, quando ele botar esses 20 mil reais na sua conta pessoa física, a Receita vai descontar 27% de imposto de renda. Você está falando do lucro do empresário. Lucros e dividendos distribuídos. Exato. Então, isso aí é uma discussão muito antiga no direito. Tá? Mas até então era tudo legal e o empresário já tinha pago, ele já recolheu o imposto de renda desse lucro presumido, porque se presume o lucro, ele pagou em cima daquele montante que entrou, porque ele pagou do bruto, ele não pagou nem dos 20 mil reais, ele pagou dos 100 mil. Sobre o valor bruto, isso com algumas deduções, algumas exclusões. Sim, mas ele paga o valor bruto, né? Aí a gente volta para uma discussão, a gente vem para uma discussão muito técnica e muito teórica, tá? Qual é o fato gerador do imposto de renda e a contribuição sobre o lucro líquido e adicional de imposto de renda pago pela empresa? Qual é? Aquela receita proveniente da atividade econômica dela. 100 mil reais, assim, seguindo o exemplo que o Barbosa deu, tá? A empresa, lucro presumido. Aí presume-se lá, vamos admitir, uma empresa de comércio, presume-se que tem um lucro de 8%. Então é tudo calculado em cima de 8 mil reais, tá? Todos esses valores, tá? E aí, mas aí voltando ao exemplo dele aqui, bom, presumiu-se 8%, presumiu-se ali os 8 mil. Só que, na verdade, a operação dele é mais eficiente e sobrou 20 mil. E aí vai deduzir não, ele vai distribuir lucro para o sócio. Ó, sobrou aqui 20 mil, vou distribuir para o sócio. Aí a gente vem falar sobre o fato gerador. O fato gerador do tributo pago pela pessoa jurídica, o imposto de renda, PIS, COFINS, CSLL, IR... É uma sopinha de letra. Aquele monte de imposto lá, teve como fato gerador a atividade econômica da empresa. E quando ele vai distribuir lucro para o sócio, o fato gerador é outro. É a distribuição de lucros ou de dividendos. Então são dois fatos geradores diferentes. A atividade econômica da empresa, pela atividade econômica praticado ali, consumado o fato gerador,
já existe a obrigação tributária. E existe, na teoria e na prática, um outro fato gerador, que é a distribuição da lucratividade, do lucro apurado para o sócio, o que não era tributado e agora vai ser. Então, assim, é uma questão muito mais nesse sentido do que outro, porque antigamente as pessoas descarregavam o máximo que podiam na pessoa jurídica. Eu também nunca paguei imposto de renda no meu escritório, é uma pessoa jurídica, nunca paguei como pessoa física. Eu pago somente pela pessoa jurídica. Como não havia incidência de tributação sobre dividendos, eu nunca paguei imposto de renda na pessoa física, era um rendimento isento. Só que hoje deixa de ser isento, porque são fatos geradores distintos. Porque, Barbosa, é uma confusão grande que é feita. Isso foi matéria assim, de estudo da minha parte de muito tempo, né? Porque as pessoas costumam falar, já tributou o dinheiro. A gente não tributa o dinheiro. Eles não estão tributando o dinheiro. É porque são fatos geradores distintos. Um é o dinheiro que ingressa para a empresa, pela sua atividade econômica, e o outro é uma transferência financeira por conta do resultado financeiro da empresa que vai para os sócios, porque a empresa deu lucro. Então, mas aí vira um imposto sobre imposto, porque nenhum empresário faz uma empresa para não dar lucro. Sim. Então, por exemplo, quando ele emite uma nota de 100 mil reais, ele está pagando imposto sobre os 100 mil reais. Sim. Inclusive, muito desse imposto injusto até, né, porque o governo ele não quer saber o que é que tem ali naquela nota, se ele já pagou imposto de outras coisas que estão embutidas ali ou não, né? Uhum. Tudo bem. Aí ele já pagou o imposto ali. Se ele estabeleceu que a empresa dele é lucro presumido, né, que se presume o lucro, você já está dizendo, olha, desse dinheiro já está presumido o lucro que eu vou retirar. Uhum. Eu acho mais do que justo, porque ninguém faz uma empresa para não ganhar dinheiro. O lucro é consequência do trabalho. Mas é porque o lucro não é do sócio, o lucro é da empresa. Mas o dono da empresa é que tem direito ao lucro, ele investiu o dinheiro, o tempo dele para gerar aquela renda, né? Eu concordo. Então, quando o governo tributa duas vezes, ele está tributando imposto sobre imposto, e isso é inconstitucional. Eu acho até bobagem hoje a gente falar em Constituição, porque rasgaram a Constituição. Ninguém respeita mais a Constituição no Brasil, né? A gente ouve falar em tudo, menos na nossa Constituição. E quando se fala na Constituição, aparece algum jurista aí para achar uma brecha no comentário, para justificar aquilo que está sendo feito, e aí tenta convencer as pessoas de que aquilo é constitucional, sem ser. Então o Brasil hoje vive realmente uma insegurança jurídica muito grande. A gente não sabe mais em quem acreditar, se acredita na Constituição ou se não acredita na Constituição. A Receita Federal faz uma normativa, vale mais do que uma lei, e ela abocanha o que ela quer, pune o empresário da forma que quer e fica por isso mesmo. Não tem aonde você reclamar. Quando você dá uma queixa hoje na Justiça Federal, você sabe que demora 20 anos, né, para se resolver. Demora. E quando resolve, né, vai receber imprecatório, é uma confusão, né? Deixa para os netos, né? Pois é. Então, o Brasil, tanto que vamos ter 2 paralisações essa semana, né? Uma dos caminhoneiros, amanhã, quinta-feira, dia 4, e 3 dias depois, uma paralisação do agronegócio, justamente reclamando dessa insegurança jurídica que o Brasil atravessa. Porque, Abrão, arrecadar o imposto é normal. Normal e necessário. É necessário, né? É, lógico. Nós sabemos disso, mas você não pode apertar demais o parafuso, senão você vai espanar a rosca e vai perder o projeto. Então, quando o governo está com essa sede de arrecadar, que quer arrecadar do vendedor de picolé ao maior empresário do Brasil, ele extrapola todas as regras do jogo, porque ninguém vai trabalhar só para alimentar o ego do governo. A máquina estatal. Uma máquina deficitária, uma máquina que, por mais que arrecada, não se paga nunca. Uma máquina pesada. Esse ano o Brasil já arrecadou mais de 3 trilhões de reais. É brincadeira, é só esse ano. E esse dinheiro não dá para nada. Cadê? Para onde está indo esse dinheiro? Aí nós temos um rombo fiscal. Já tem mais de 3 trilhões. Mais de 3. Só outubro agora foi arrecadado, a maior arrecadação para o mês de outubro, de todos os anos, de todos os tempos.
260 e tantos bilhões de reais. Aí eu te pergunto, para onde está indo esse dinheiro se o arcabouço fiscal do Haddad não consegue cobrir o rombo fiscal do Brasil, que aumenta todo dia? Nós estamos falando aí de mais de 200 bilhões, já está indo para os 300 bilhões de reais de rombo. É um rombo muito grande. As estatais grande do Brasil estão todas deficitárias. Os Correios estão fechando praticamente aí porque tem um rombo de 20 bilhões e ele vai tomar emprestado esses 20 bilhões. Porque não foi aprovado o empréstimo. Não foi aprovado, mas ele quer esse empréstimo para pagar a folha. Aí eu te pergunto, sim, paga a folha. E mês que vem? E mês que vem. Aí vai ficar tomando 20 bilhões todo mês, né? Por outro lado, a gente vê o nosso governo anunciando aí que o BNDES vai emprestar dinheiro para a África. Não dá para entender isso. Essa matemática, na minha cabeça, não fecha. Se o Brasil tem déficit nas empresas estatais, se o Brasil está com um rombo fiscal gigantesco, nós temos dinheiro para ajudar outros países. Então, de repente, esse dinheiro que está indo para a África é para fazer alguma obra de infraestrutura que nunca vai voltar para o Brasil. Que uma empresa brasileira quem vai ganhar fazendo. É a empresa. É a construtora, exatamente. Quem vai ganhar é a construtora, mas não é o brasileiro, né? Não. Então, aí um governo que fala em justiça social, em taxar ricos, que na verdade não taxou rico nenhum, ele está taxando a classe média. A classe média que sofre. O rico mesmo, igual ao presidente, nosso presidente, que graças a Deus é milionário, eles nunca são taxados, porque o dinheiro deles não fica no Banco do Brasil, o dinheiro dele não fica na Caixa Econômica, o dinheiro dele está em paraíso fiscal. Né, dele, dos companheiros dele, daqueles que têm muito dinheiro. Ninguém deixa dinheiro parado aqui no Brasil. Então, é uma hipocrisia e uma falácia. Na verdade, a gente não está taxando super rico nenhum. A gente está penalizando aqueles poucos que ainda investem no Brasil para gerar emprego, gerar renda. E a gente devia ser grato a isso, porque o Brasil, esse ano, conseguiu diminuir o desemprego. Né? Isso aí também é um dado que eu questiono, mas questiono assim, sem qualquer dado efetivo, né? Porque a pesquisa sobre o desemprego, o resultado do desemprego, não é quem está trabalhando. Com carteira assinada. Não é só essa, é quem está procurando emprego. Né? Eu hoje, eu não sei de onde tiram, eu não sei de onde vem esse número que o desemprego está diminuindo. Eu, na verdade, vejo aumentando. Pois é uma maquiagem, né? É uma maquiagem. Assim como estão usando o número da ONU para maquiar a fome no Brasil. Outro dia divulgaram aí que a ONU disse que acabou a fome no Brasil. No mesmo dia que foi divulgado isso, eu estava num grande supermercado aqui da cidade e uma pessoa me pedindo esmola dentro do supermercado. Lá dentro, né? Você vê a situação. Isso é muito comum. Até me constrangeu, porque eu estou ali fazendo compra. Não dá 1 quilo de arroz a um indivíduo que está passando fome, né? Então, é uma situação deplorável. Como é que não existe fome no Brasil? E aí eu te pergunto, aonde é que o indivíduo ganhando R$600 de uma Bolsa Família vai matar a fome de uma família de 4, 5 pessoas? Não, nunca, esquece. Agora, Barbosa, tem uma outra questão. Você estava falando aí da reforma tributária que prejudicou, né? Não sei o quê. O que foi bom, o que foi ruim. Mas é o seguinte, a reforma tributária é uma pauta que tem 30 anos que se fala nisso. O empresariado vem fazendo uma pressão enorme para a reforma tributária. Mas não é a reforma que deveria ser. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, a reforma atrapalhou tudo, piorou tudo. Está piorando e vai piorar ainda mais. E vai piorar mais. E aumentou a sua carga tributária. A minha, do meu escritório de advocacia. Um profissional autônomo com CNPJ. Eu vou pagar muito mais de imposto como pessoa jurídica e como pessoa física também, porque os dividendos foram tributados. Então não melhorou para ninguém. Hoje que está tudo sendo regulamentado ainda, devem estar percebendo, desculpa a expressão, a cagada que foi feita. Porque, assim, não melhorou nada. Simplificou, sim, para o fisco. O fisco, sim, tá com a vida, vai estar com a vida tranquila. Não, e outra coisa, o fisco, ele coloca os contadores do Brasil para trabalharem para ele, porque os funcionários públicos hoje não fazem nada.
Se você for na Receita Federal aqui de Itabuna, Não, eles não atendem, é tudo eletrônico. eles não atendem e mandam você procurar um contador. Então, a melhor mamata é trabalhar para o governo hoje, porque, na verdade, não faz nada. Quem faz é contador, é empresário que tem que contratar pessoas. São as declarações, tem que fazer. Pois é. Eu acho assim, e por conta dessa reforma tributária, que eu acho que não foi boa, tá? Porque levou a carga tributária, embora tenha simplificado alguns procedimentos, o pessoal reclamava muito do seguinte, é uma frase comum, né? Eu sou advogado tributarista. É muito ruim pagar impostos. Ok, é ruim. Só que muito pior do que pagar impostos é você pagar para pagar impostos. Então, uma empresa, para pagar os impostos, ela tem que ter um escritório de advocacia especializado, que não é barato. Que não é barato. Olha, você tem que pagar isso assim. E um escritório de contabilidade com um staff bom para te atender essa empresa adequadamente. Além de, possivelmente, uma contabilidade interna. Para já mandar as coisas mais preparadas para a contabilidade. Agora, isso tende a ser mais simples, mas sua carga tributária aumentou. Simples, vírgula, né? Porque os contadores eles estão sendo mais exigidos, mais cobrados. E responsáveis. Mais responsáveis. Eles são responsáveis pelas declarações que emitem. Exatamente. Então, baseado nisso, vai complexar ainda mais a parte do empresário. E outra coisa, essa reforma que começa agora em 26, né? Essa última reforma tributária, que mudou algumas siglas, né? Porque, na verdade, eles queriam imitar um imposto internacional o IVA, chamado IVA. Imposto de Valor Agregado. Só que no Brasil, eles pioraram, porque IBS, além do IVA, CBS. eles criaram outras siglas. Né? Então, por exemplo, nos países que não existe essa ganância para arrecadar tanto imposto, eu vou dar o exemplo do Paraguai. Esse novo presidente do Paraguai que está querendo transformar o Paraguai numa futura China, né? Da América do Sul. Ele quer transformar o Paraguai num país de produção de eletroeletrônicos e tal. E já está, né? Inclusive tem muita indústria do Brasil que está indo para o Paraguai. Lá as coisas são simples. Por exemplo, você compra uma mochila, vou dar um exemplo aqui, uma mochila, custa R$100. Né? Dinheiro do Brasil aqui eu estou colocando, né? Mas você chega lá no Paraguai, você compra com dinheiro do Paraguai. Mas vamos botar que seja R$100. Aí você sabe que daqueles R$100 você pagou ali R$20 de imposto. Acabou. Você não vai pagar mais nada por aquilo, né? Você compra um carro do Paraguai, o carro custa R$80 mil, um exemplo. Aí você recebe lá um boleto para você pagar a receita, o valor do imposto separado do carro. Aqui não, você paga aqui um carro R$120 mil, você não sabe quanto está pagando de imposto. Só se você for observar lá a nota. Não, e ali, quando você vai observar, diz valor aproximado. Aproximado, né? Aproximado. E além daquele imposto que você paga embutido na nota, o carro custa R$120 mil para você. Na verdade, para a fábrica, ele não custa mais de R$60 mil. A metade do valor que você está pagando ali é de impostos. E aí você sai da loja, imediatamente você tem que emplacar seu carro. Aí a Receita Estadual vai te cobrar um percentual em cima do valor do seu carro. Olha que absurdo. O governo do estado, ele não te dá nada em troca, porque as rodovias são federais, na maioria dos casos que você trafega. As rodovias estaduais são de péssima manutenção. O que é que o governo do estado dá em retorno para seu carro? Nada. E ele tira todo ano um percentual gigantesco do valor do seu carro. 3% em média. Por exemplo, um carro de 100 mil hoje você vai pagar aí R$3 mil, quase R$4 mil, né? Isso até o carro fazer 10 anos. Se ele tiver em sua mão, você vai continuar pagando ali. Então, 10 anos vezes isso aí, né, que diminua ali um percentual ao longo dos anos, mas que você vai pagar ali quase R$30 mil durante 10 anos. Quer dizer, de um bem que você adquiriu com o seu suor, com o seu trabalho, que o governo não te deu nada de benefício para você adquirir aquele carro. Então, a gente vive num mundo hoje que é pior do que na época do rei. Porque na época do rei, pelo menos você sabia que tinha que pagar aquele tributo, né, geral de tudo que você vendia ali e acabou. Hoje não, você paga tributo sobre tributo sobre tributo. E o governo está arrumando mais motivo para você pagar tributo. Por exemplo, eu falei dessa questão aí de tributar seu lucro, né? Mas tem outro detalhe também. Qualquer dinheiro hoje que você movimentar da sua empresa para a sua conta pessoa física, não importa se você já pagou imposto ou não, a movimentação financeira baseada no Pix,
Ou seja, se você movimentou ali um dinheiro dentro da sua conta bancária, você vai estar pagando 27% daquela movimentação. E aí tem uma grande confusão jurídica, inclusive, que é da sua área, que hoje está sendo questionado nas redes sociais, é o assunto mais falado da rede social, porque vai valer a partir de janeiro. Uma manicure botou lá R$ 2.800 na conta dela. Aí durante o mês ela foi movimentando, foi no açougue, foi na padaria, foi na farmácia e gastou aqueles R$ 2.800. A Receita, ela recebe do COAF não um balanço de quanto entrou e quanto saiu, não. O COAF vai dizer, olha, Dona Maria Manicure movimentou R$ 5.600 na sua conta. Movimentou, mas ela não explica o que entrou e o que saiu, né? E aí a Receita, em cima daqueles 5.600, vai abocanhar os 27%. Não, mas isso tá não vai dar errado. certo. Não, aí tá isso errado. não vai dar certo. Né? Isso aí abre aquela janela para os advogados entrarem com ação contra a Receita e processos sem fim, e haja procurador da Fazenda Nacional para responder conta, isso né? tudo. E outra coisa, um ano político ainda, né? Que o presidente vai tentar uma reeleição. De repente esse é um bom tiro no pé, né? É um tiro no pé. Eu acho que ele não vai levar isso adiante, né? Eu acredito que se for isso, eu ainda prefiro acreditar que isso é um entendimento equivocado. Eu também, mas eu vi deputados falando sobre isso aqui na rede social. Hoje é o mas assunto também que não me mais... surpreende muito, não, um deputado... Não, mas eles que fazem as leis, né? Eles que legislam. Na verdade, primeiro eles vai têm para uma juristas, comissão, mas né? eles têm juristas ali à disposição deles para tirar dúvida, né? Para esclarecimento. Eles têm acesso ao Ministério da Fazenda. Todo deputado federal tem acesso ao Ministério da Fazenda. Então, isso um grande problema nosso aqui é que as nossas leis não são feitas por técnicos. Né? Beleza, tem juristas, mas elas são feitas basicamente pelos políticos. Ele mesmo lá muda o texto, eles não usam muitos os recursos jurídicos que eles têm. E aí a gente tem uma quantidade gigantesca de leis mal feitas. E é aditivo da lei, aí vai emendando, conserta, e às vezes o conserto fica sai pior do que a emenda. Aí, meu Deus do céu, não é possível. Eu já olhei assim para determinados dispositivos de lei, meu Deus, não é possível. Não é possível que alguém que está lá, que tem uma assessoria jurídica muito forte, tem uma comissão de Constituição e Justiça, não é possível que tenha feito dessa maneira. E aí você vê, eu só consigo entender que aquilo tenha sido feito de propósito mesmo. E aí você observa a abertura que aquilo dá para ser judicializado. Então, meu amigo, a gente precisa de leis melhores. A lei tributária alemã, por exemplo, ela vai no detalhe de forma que não deixe qualquer dúvida. Lá também é o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado. É assim, tá, pessoal? A fábrica da Coca-Cola vende uma Coca-Cola para a distribuidora por R$10, um exemplo. A distribuidora, então ela paga o imposto lá sobre R$10. A distribuidora, ela comprou a Coca por 10, vendeu por 20. O valor agregado, R$10. Então ela vai pagar o imposto somente sobre os R$10. E aí a distribuidora vendeu para o comerciante, para o bar, para o botequim. E aí vendeu por 30. O botequim vai ter como base de cálculo para pagar o imposto sobre aquela Coca-Cola vendida os R$10 também. Então é sempre o sobrepreço que é colocado em cima do preço de compra. Isso facilita muito. E lá não tem muito esse negócio de exclusão, e tira isso, bota coloca aquilo, pá. E lá é muito reto. Você comprou por 5, vendeu por 10, você vai pagar seu imposto calculado sobre R$5. Ponto final, acabou. É simples assim, né? Simples. E deveria ser sempre simples assim. Em todo lugar. Outra coisa interessante, a gente vai ter o split payment, né? Que é quando você for pagar, uma parte vai já para o comerciante, o cara que te vendeu, e a parte do tributo já vai direto para onde tem que ir. É bom. Mas será que vai funcionar no caso brasileiro?
Olha, eu acho que isso não é ruim, porque melhora até o planejamento. A arrecadação, não, evita melhora a sonegação. E evita também a atrapalhação do pequeno comerciante, Sim. que às vezes não tem uma contabilidade eficiente interna. Sim. E às vezes deixa de pagar o imposto não por maldade, mas por atrapalhação, por Sim, incompetência, né? E a própria estrutura dele não permite que ele se organize tanto. Então eu acho que essa medida é boa para o governo. Não, eu acho uma boa medida também. Para o governo é ótimo. E para o pequeno empresário, o pequeno é maravilhoso, porque ele não vai se atrapalhar no final do mês com a contabilidade financeira. Ou seja, esse dinheiro aqui é para imposto, esse é para pagar isso, é para pagar aquilo. Então o imposto ele já sabe que já foi. Uhum. O resto ele vai ter que administrar. Ótimo, agora eu vou te trazer uma questão. Eu fui lá, comprei de você aqui 2 horas do seu estúdio. Te paguei. Eu não sei se vai ser, deve ser para algumas atividades só. Aí quando eu te paguei, a parte do imposto já foi lá pro município, a parte de cada um. Barbosa, quero cancelar nosso contrato. Aí não vai poder. Devolve meu dinheiro. E cadê o imposto? O imposto o governo não devolve. Então ele devolve, mas ele tem que ter um mecanismo para esse cancelamento imediato das compras. Mas no momento o governo não devolve, até agora não devolve, porque já houve casos que aconteceu nas nossas empresas, né? Que eu tenho empresa de publicidade, tenho empresas outras aí, e já aconteceu o caso do cliente cancelar um contrato. E você pagou imposto para reaver, foi uma desgraça. Não reavia até hoje. Muito pelo contrário. Teve uma nota até que está sendo cobrada 2 vezes pela Receita, né? Porque o imposto era de R$30 mil e hoje eu estou pagando 60. Né? Então, e eu não tenho como reaver esse dinheiro, porque eu já provei lá que aquela nota foi cancelada e a Receita Federal não entendeu que foi cancelada. Mesmo a prefeitura comprovando que a nota foi cancelada. Tem um cancelamento. Eu não recebi de volta, muito pelo contrário, eu continuo pagando esse imposto. Então, o governo ele não quer saber de beneficiar o contribuinte em nada. Então, o contribuinte que se vire. Quer ver outro exemplo? Quem trabalha com serviço aqui sabe disso. A gente presta um serviço para uma empresa em Salvador. Em Salvador tem uma lei municipal, que a empresa de Salvador, que é nosso cliente, tem que reter o imposto municipal na fonte. Então eu recebo aquele dinheiro descontado o recurso do ISS lá da Prefeitura de Salvador. Aí eu chego aqui, a Prefeitura da cidade de Itabuna me cobra de novo. Quer dizer, eu pago 2 impostos. Esse é um caso clássico de bitributação. O que é vedado. E nunca recebi de volta. O que é vedado, mas ali existem, e aí a gente está falando da Lei Complementar 116, que é que disciplina o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS. Existem o local do recolhimento do tributo é aquele que a lei determina. Então, é onde você prestou o serviço. Não, depende do serviço. Aí que tá. Não, no meu caso é publicidade, né? Publicidade, mas aí eu tenho que ver exatamente qual serviço você prestou, porque se foi a criação de uma campanha publicitária, você fez daqui. Então, aí eu tenho que ver exatamente lá no... Então, mas esses pormenores... Só se você contratar um escritório de advocacia para resolver. Porque sim, a pessoa comum não tem como saber. Não consegue, e o funcionário da prefeitura, ele é muito... Ele é cara crachá. É burro, ele é burro. Ele está ali só para carimbar. Eu não diria burro, viu, pessoal? Eu diria... É uma anta. Alguns são anta. Alguns, né? Porque eles não sabem resolver. Não estou generalizando. Estou dizendo aqueles que a gente já tentou resolver, né? Eles só sabem carimbar o papel e falar, não, é assim e acabou. É porque a ordem que vem de cima para fazer isso que é para arrecadar, mesmo que de forma ilegal. Mas aí Mas a gente funcionário pode ele tem esse dinheiro para o funcionário ele teria que ter o princípio da honestidade e falar para o contribuinte, olha, realmente o senhor está certo, mas eu não posso fazer nada, você tem que entrar aí com a reclamação, aí tudo bem. Mas você isso tudo você paga mais, a gente consegue reaver, tá? Isso aí dá para reaver. Tendo um escritório de advocacia como o seu, eu tenho certeza que consegue. Olha, eu queria registrar aqui, né, a audiência, sempre, toda semana ele manda a mensagem aqui pra gente, o Alan Bastos, o seu amigo, né? Meu grande Alan. O amigo das canetas. Esse aí, semana que vem eu tô aí, viu? Vamos tomar aquele café, bater aquele papo. Beijo, Alan. É isso aí.
Bom, Abrão, agora a gente falando sobre isso, né? Sobre essa questão aí da reclamação judicial, porque hoje tem gente até que deixa de reclamar, porque a burocracia é grande, ele fica imaginando, poxa, vai demorar não sei quantos anos, eu nunca vou receber. Não tem como ser agilizado um processo. Por que que o juiz não agiliza? Porque se trata de governo. O que acontece nos bastidores para que uma ação dessa demore tanto tempo? 60% das ações no Brasil tem matéria tributária envolvida. 60%? 60% de todos os processos no Brasil tem a matéria tributária envolvida. Uma execução fiscal, por exemplo, aí o Estado, né, ou o município, a União, cobrando judicialmente alguém que deve tributos. Sabe quanto custa esse processo? Não. Em média, R$ 4.500. Existiam execuções fiscais de R$ 1.500, ou seja, o município executava uma pessoa para receber R$ 1.500 e aquele processo que ele executava para receber R$ 1.500 custava aos cofres públicos R$ 4.500, quase R$ 5.000. Isso dados de 2019. Então, criou-se ali uma régua, abaixo de R$ 10.000 não se executa nada, porque acaba saindo mais caro para o Estado cobrar aquilo do que efetivamente ele ia receber. Então, assim, Barbosa, o grande problema é a quantidade de ações judiciais. Algumas ações são complexas e muito complexas. Algumas envolvem muito dinheiro, são algumas ações bilionárias. Em matéria tributária, qualquer ação chega assim na casa dos milhões de reais ou das dezenas de milhões de reais muito rápido, muito rápido. Então, os juízes eles têm muita cautela ao dar qualquer decisão, qualquer sentença. E as partes que estão ali em litígio, que é o Estado, o município, o Distrito Federal, a União e o contribuinte, eles vão ali para guerra de faca mesmo. Ninguém diz, realmente, o Estado não diz para você, o fisco, realmente, você não tem que pagar isso não, eu estou te cobrando errado. Não. Ele vai brigar até o fim para te cobrar. E aí são processos que se arrastam até ter uma resolução 20 anos, 30 anos. Então, de fato, esse trânsito de processo fica muito prejudicado pela quantidade de processo. E administrativamente, você ir lá na administração tributária, na Secretaria de Fazenda do seu estado, por exemplo, vou aqui pedir uma restituição. Pô, esquece. Isso não vai acontecer. Aí o processo, ali esse teu processo administrativo para restituição vai levar 5 anos, 6, 7, 10 anos e ao final indefiro. Não vai, aí você tem que entrar judicialmente. Então eu oriento sempre os meus clientes, quando a ação é legítima também, eu não entro com ação mercenária não. Isso eu não faço não, o cara tem que ter o direito. Vamos lá, vamos entrar, mas vamos tentar administrativamente. Não vamos direto para a justiça. A única que eu considero leal é a Receita Federal. Ela vê, tanto que é quase tudo eletrônico, você vai lá, eles conseguem ver e devolvem o dinheiro em 60 dias. A Receita Federal. Tá? É um órgão seríssimo. Aquele ali tá? É uma administração tributária de excelência. Se já tiver aquilo ali padronizado para eles, aquela decisão, se aquele contexto todo já fizer ele entender que realmente você tem direito, pelas outras que aconteceram antes de você, ele não vai criar problema nenhum, a não ser que haja dúvidas e que seja uma questão ainda não pacificada para eles. Agora, município e estados, meu amigo, esquece. Administrativamente você não chega a lugar nenhum. Abrão, aproveitando que a gente está falando de governo aqui, você já falou sobre esse tema aqui, inclusive eu assisti o programa no dia que você estava aqui com a Toné, que é aquela questão do roubo dos aposentados, né? Eu tenho a minha teoria que é a seguinte: se o INSS sabe
que nenhum centavo passa ali desapercebido por nenhum técnico do INSS. Então, ele sabe que o seu Abraham Feldman teve no seu contra-cheque um desconto de X durante tanto período. E se descobriu-se que isso é um rombo, que isso é um roubo, né, uma falcatrua que foi empregada ali dentro do sistema do INSS, eu entendo da seguinte forma: automaticamente, de forma, né, o nome já está dizendo, automaticamente, o INSS tinha que restituir esse dinheiro no contra-cheque do senhor Abraham Feldman, até que ou pague-se integral ou pague-se mensal até chegar ao valor que foi tirado dele. Valor total, corrigido. Corrigido, né? Não, eu já não estou nem colocando a correção. Mas tem que ser. Mas tem que ser. Mas vamos lá. E por que se cria tanta dificuldade, né, para o pobre do aposentado, que muitos inclusive já até morreram e não vão receber nunca esse dinheiro, né, a família, né? E não faz de forma automática. Aí pede que ele vá lá, que se desloque, que entre num aplicativo que ele não tem conhecimento técnico, para reivindicar uma coisa que é mais do que direito dele. Isso é um absurdo. É um absurdo, sim. Eu acho que a gente está num show de horrores, não um show de absurdos. Primeiro, quem tinha que devolver não era o INSS. Essa conta não é do INSS. Tinha que pegar o dinheiro dessas associações todas para devolver. Pois é. Pegar o dinheiro dos presidentes, dos diretores das associações que fizeram isso para devolver pro... beleza, a gente já vê um erro enorme aí. O INSS mesmo do nosso bolso que está, né, bancando isso, só para aumentar o rombo. Mas aí me desculpe te interromper. Tá. O INSS foi intermediário para esses golpistas roubarem. Beleza, então ele tem responsabilidade. Ele é o responsável, certo? Okay. Então ele tinha que devolver e ao mesmo tempo já está pegando esses bens. Exatamente. Com a Polícia Federal. Pega tudo. Leiloando para fazer dinheiro. Fazer dinheiro. Exatamente. Eu tinha que ser isso seria mecânica. eficiente, né? E assim, tem outra questão aí que é a pessoa que foi prejudicada tinha um prazo para responder. Cara, tem gente que não sabe mexer no celular. Pois é. E aí você imputa a ele uma responsabilidade, uma tarefa que ele não sabe que não deveria ser dele. Foi você tem até tal dia para aderir. E outra coisa, esse tipo de serviço de aplicativo, eles criam uma dificuldade operacional, mesmo você sendo expert. Você vai entrar no aplicativo, você vai clicar no botão certo, mas ele vai dar um tempo ali processando, ele faz de tudo para você desistir. Às vezes tem isso também. Pode ser que seja pelo congestionamento. Eu não estou dizendo que seja esse caso, porque eu não sou aposentado, né? Então não sei. Mas na maioria do serviço público, que eu já tentei reclamar de outras coisas, eu me deparei com essa lentidão. Por exemplo, eu tentei cancelar uma assinatura de internet. Pô, conseguiu? Não. E outra coisa, aí eu deixei de pagar, né? Aí rapidinho entraram em contato com você. Não, aí eles cortaram o serviço, né? Cortaram, beleza. Só que eles cobram até hoje como se eu estivesse assinando. Eu não sou assinante mais, eu tenho outra operadora. E eu tentei reclamar na Anatel e não existe um canal mais direto ali como já existia antes. Eu procurei o site inteiro e não achei o canal para falar sobre o que eu queria. Impressionante isso, rapaz. Eles escondem, né? Se é que está escondido, eu acho que nem existe mais. Não, existir deve existir, só deve estar escondido. Eu vou até aproveitar, depois eu vou entrar com você para até depois eu mostrar aqui para o telespectador. Nós vamos procurar lá no site onde é o canal Fale Conosco, Reclame, como tinha antigamente. Acho que tem uma ouvidoria, uma coisa assim. Não tem mais, não tem. Então você, como contribuinte, você fica ali procurando. Então eles fazem de tudo para você não reclamar. Eles não querem ter trabalho. O problema é esse, entendeu? Aí, Barbosa, outra questão, né? O cara não tem celular ou não sabe usar. Aí ele tem que ir até uma agência do INSS para tentar resolver o problema dele, ser aposentado para ter o dinheiro dele de volta. Ele tem que pegar miseravelmente um ônibus, ou um Uber, ou um táxi, né? E voltar para casa depois disso. Quem vai pagar essa conta aí? Às vezes o que ele tem a receber não paga essa conta. Aí acaba deixando para lá.
Pois é, esse é o problema do Brasil, né? Rapaz, tinha que ser automático. Identificou ali que tem, devolve devolve o dinheiro logo. do cara e acabou. Mas isso que eu disse há pouco a você, nós não temos segurança jurídica. Isso deveria constar em lei, né? A gente tinha que ter uma lei que protegesse o cidadão em relação a esses serviços públicos, né? Sim. Para que num momento como esse, aí você pegava aquela lei, entrava na justiça com a representação, pedindo até a prisão daquele diretor, daquele presidente da entidade que não cumpriu com a lei. Eu acho que se o país fosse sério, funcionaria dessa forma. Aí eles agiriam de outra forma, eu tenho certeza. Esperamos que um dia seja sério, né? Pois é. E lá em Brasília, inclusive, vou aproveitar até para dar essa notícia aqui, né? Amanhã está um reboliço, porque eles querem protocolar a convocação do filho do presidente Lula. E o Lula, que estava em viagem aqui para o Nordeste, né? Está voltando urgente para Brasília para negociar a não convocação do filho dele e para fazer as pazes aí com o Congresso Nacional e com a Alcolumbre, né? Que é o senador, presidente do Senado e do Congresso, que inclusive barrou, cancelou a sabatina do indicado pelo Lula para o Supremo Tribunal Federal. Então, Brasília hoje vive um momento também que ninguém respeita nada. Você vê, o Congresso Nacional tenta travar o governo federal, que por sua vez usa o Supremo para travar o Congresso Nacional, e tá essa balbúrdia, essa confusão, né? Eu acho que nunca foi tão confuso a atribuição dos três poderes em Brasília. A Constituição Federal fala que são os três poderes, né? O Legislativo, o Executivo e o Judiciário, independentes, né? E harmônicos entre si. De harmonia não tem nada. E eu vejo também dependência, eles são dependentes um do outro e não são nada harmônicos. Não. E tem muito deputado, tem muito senador que alguns deles são criminosos, né? São bandidos mesmo, e estão na mão do judiciário. O judiciário tem ali o dossiê, anda direitinho com a gente aí, porque senão... Então, quem dita a regra hoje é o Supremo, não paute isso, não paute aquilo, né? Porque senão eu vou botar você na cadeia. Isso tudo. Quando deveria ser o contrário, porque o Congresso Nacional tinha que ter moral e respeito para tirar até um ministro do Supremo do cargo, porque quem tem o poder de tirar... Nomear é o presidente, mas de tirar e colocar através da sabatina é o Congresso, é o senador, né? Eles colocam através depois da de sabatina e aprovado no plenário. Então, eles podem, pela Constituição, colocar o ministro e podem tirar o ministro. Tem o processo de impeachment. E eles não têm moral para fazer isso, porque todos que poderiam fazer isso têm um rabo preso com o Supremo Tribunal Federal, né? Então a gente vê aí essa balbúrdia. Aquilo ali é um grande jogo de lobos, né? É. E nós somos ovelhas. Nós somos as ovelhinhas e idiota, né? Porque a gente bota esse povo lá para eles negociarem o poder deles, os interesses deles. Sim. E a ruína do povo. Sim. Porque de bom até agora você não vê nada vindo de lá para cá. Ontem eu falei aqui, a gente arrecada tanto e o povo está aí reclamando na fila, rapaz, esperando há 6 meses, 1 ano para fazer uma cirurgia. Tem gente que morre e não consegue fazer uma cirurgia. Tem gente que espera muito mais tempo do que 1 ano. Muito mais. Então, para onde está indo esse dinheiro? Aí quem tinha o poder de fiscalizar não tem moral para fiscalizar, aí fica difícil, né? Mas voltando ao assunto jurídico, para a gente encerrar aqui, Abra, né? A gente fez até 1 hora hoje, né? Mas foi bom ótimo. O papo aqui, eu acho que informou as pessoas aí de muitas situações aí. Eu queria falar ainda, né, finalizando essa questão da reforma tributária, porque a gente não pode esquecer que tem os tributos municipais. Sim. E que na hora do vamos ver, na hora de abocanhar, o governo não quer saber, o prefeito não quer saber, o governador não quer saber, ninguém quer saber. Cada um quer o seu. Cada um quer o seu. E quanto mais, melhor. Pois é. Então, a partir de janeiro vai começar essa disputa aí, né, entre esses poderes, porque todo mundo vai querer fazer a sua arrecadação online e de forma antecipada, né? Descontando já ali na fonte. Então, como é que vai funcionar isso, né? Você já tem conhecimento disso? Não sei exatamente como vai funcionar, ainda não. Isso tudo ainda está sendo regulamentado, muita coisa já foi regulamentada. A reforma trabalhista ela vai ser implementada aos poucos, paulatinamente, para que o mercado
o mercado assim, os contribuintes todos e o próprio fisco também consigam avaliar de forma constante e promover determinadas alterações, né? Então, isso vai ser implementado aos poucos, se não me engano, até 2035. Certo. Mas vai ser bem aos pouquinhos. De uma vez só, não vai dar certo, não. Então, a estratégia é boa e vamos aguardar, né? A gente, como eu falei, nós somos ovelhas e precisamos realmente ver o que os lobos vão mandar a gente fazer, para onde a gente precisa se esconder. Tá rindo, né? Mas é verdade. É verdade. Ô, Abra, muito obrigado mais uma vez, eu né, que por você agradeço. fazer esse programa com a gente aqui. E até a próxima quarta. Você vai viajar, né? Vai passar o Natal fora? Semana que... Natal fora não. Eu tô com uma viagem semana que vem pro Rio a trabalho. Devo ir na terça e volto na sexta. E devo dar uma parada só lá pelo dia 20 para voltar lá para dia 10. Mas se der, vamos participar online aí lá do Rio. Vamos. Se eu não tiver, né, muito já por abafado. conta do uísque, eu faço com muita satisfação. Como o programa é de manhã, eu acredito que você vai estar tranquilo. Nas férias eu sou igual o Quincas Berro d'Água, né? Do filme Jorge Amado. Começo a beber 7 da manhã e paro 10 da noite. Então a você, nosso telespectador, um beijo, obrigado pela sua audiência, espero que tenha gostado. E quarta que vem, eu vou viajar, mas se eu tiver nesse momento aqui, na quarta às 10 horas, eu faço ao vivo para você de onde eu estiver, tá bom? Fique bem, um bom resto de semana, um bom final de semana e aproveite a família, porque é o que há de mais importante.